Tome aí o seu lugar. Se você tiver aí com facilidade, abra já a sua Bíblia. Pode abrir lá no livro de Marcos, deixa aberto aí no capítulo 8. Nós vamos caminhar um pouco hoje no capítulo 8, dos versos 11 até o 21. Marcos, capítulo 8, de 11 a 21. Eu quero ler com você o texto, depois a gente vai pensar sobre ele. Detalhe por detalhe, verso a verso, bloco a bloco. Diz assim, se você já tiver com a tua Bíblia aberta, em Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 11, na NVI. Eu vou estar lendo na NVI, na versão da NVI. Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. Aqui é só para você lembrar que Jesus ainda está em Decápole. Lembra que eu falei sobre isso a semana passada? Ele tinha multiplicado os pães, sustentado ali uma multidão. Ele também havia curado um enfermo, não é? Feito ali um homem que era surdo e mudo, para que ele pudesse ouvir e falar novamente. Então Jesus ainda está nesse ambiente, tá? Por isso que ele está dizendo aí, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus para pô-lo à prova, no verso 11, pediram-lhe um sinal do céu. Verso 12, ele suspirou profundamente e disse, porque esta geração pede um sinal miraculoso, eu lhes asseguro que nenhum sinal lhes será dado. Verso 13, então os deixou, então aí que ele sai de Decápole, então os deixou, entrou novamente no barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, exceto por um único pão que tinha consigo no barco. Verso 15, advertindo-os, Jesus disse, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Verso 17, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão falando sobre não terem pão? Ainda não perceberam, nem entenderam? O coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Então, ele termina este bloco com essa pergunta sobre eles não terem entendido nada. Marcos aqui, nesse texto, nos leva para uma transição bastante interessante, vocês vão observar isso. Quem estava aqui, ou quem ouviu a minha mensagem da semana passada, vai entender essa transição que ele faz. Mas o texto aqui ele também vai funcionar como um diagnóstico espiritual. É como se o médico estivesse olhando o que os discípulos estão vivendo, a situação que está acontecendo, e ele então faz um diagnóstico aqui. Poderíamos chamar de diagnóstico espiritual, porque depois de curar enfermos, nós vimos Jesus aqui curar enfermos, expulsou demônio, multiplicou pães 2 vezes, restaurou um surdo e mudo que voltou a falar e a ouvir, manifestou compaixão entre judeus e gentios. Não é? O que você espera depois de tudo isso? Ou seja, depois de todos esses fatos terem ocorrido, você espera que as pessoas, no mínimo, tenham entendimento de quem Jesus é. E vocês vão ver que o diagnóstico aqui, neste momento, é mostrar que eles ainda não entenderam quem Jesus era, apesar de tudo aquilo que tinha feito. Ou seja, isso não acontece. Eles não haviam ainda entendido quem Jesus era. Não era o que Jesus fazia, mas a falta de entendimento deles era de quem Jesus é. Ao contrário, Marcos mostra que mesmo diante de tanta revelação, ainda havia ali uma cegueira espiritual, por incrível que pareça. Com tudo que já havia acontecido, os discípulos ainda continuavam não entendendo. Afinal de contas, se você olhar os fariseus, aqueles que seguiam Jesus, onde ele ia, o que os fariseus pedem para Jesus? Queremos mais um sinal da tua parte. Não é? Então os fariseus pedem um sinal, enquanto os discípulos ainda estão preocupados com o pão. Jesus está falando de uma coisa e eles estão entendendo outra. Jesus está usando o pão só como uma metáfora e eles estão entendendo outra. E Jesus então confronta esses 2 grupos. É este confronto que Jesus traz para eles aqui. Portanto, Marcos vai nos ensinar que o problema do homem não é a falta de evidência, é a falta de discernimento espiritual. O que faltava para esses homens e que muitas vezes falta para nós é discernimento espiritual. É exatamente disso que ele vai falar. R.T. France, que é um teólogo, e foi um teólogo americano muito conhecido, que morreu em 2012, ele faz uma observação sobre esse trecho, sobre esse texto que nós estamos estudando, e ele mostra que os milagres, ele fala que o texto mostra que os milagres por si só não produzem fé verdadeira.
eles exigem interpretação espiritual correta. E de fato é isso mesmo. Ele está dizendo, olha, os milagres por si só, eles não vão trazer para o homem uma fé verdadeira. Eu já disse aqui em mensagens anteriores que eu creio que no céu vai ter muita gente que não foi curado, mas também no inferno vai ter muita gente que foi curado. Infelizmente, porque não é o milagre que faz com que a fé desta pessoa aumente, não é o milagre que ela presenciou, porque quando olhamos para esse texto que estamos lendo aqui, quantos milagres esses homens presenciaram e continuavam ainda não crendo em Jesus? Então, não é a quantidade de milagre que vemos que vai nos levar para o céu ou que vai aumentar a nossa fé. Não, não é isso. O que vai fazer é nós termos uma interpretação espiritual, do mundo espiritual, da nossa caminhada com o Senhor de forma correta. Isso vai garantir que nós estaremos com Ele por toda a eternidade, porque não estamos caminhando atrás de milagres, e sim caminhando junto a um homem que foi exemplo e modelo para mim e para você, a figura de Cristo Jesus. Portanto, é isso que Marcos nos mostra e nos prepara para uma virada muito interessante. Vocês vão observar na próxima mensagem, quando Jesus pergunta para eles, o que estão falando a meu respeito? Né? E esse é um texto bastante conhecido. E eles vão falar, olha, uns falam que você é Elias, e outros falam que você é Moisés. E ele diz, e quem vocês dizem que eu sou? Não é? Este preparo de Jesus é para que eles de fato entendessem quem Jesus era. Porque até então eles não haviam entendido quem era Jesus e por que estavam talvez caminhando com eles. Então, a partir dessa introdução, eu quero trazer para você 4 pontos para nós pensarmos sobre isso. Antes de entendermos o que está acontecendo, vamos para o texto, que o texto vai nos mostrar o que acontecia com esses homens e talvez você possa se encaixar, não é, da forma correta ou da forma equivocada e talvez mudar algo que você precise mudar aí na sua vida. Primeiro aspecto que eu trouxe para você é que a incredulidade que nunca se satisfaz. A incredulidade está aí para você que nunca se satisfaz. É impressionante. Parece que nós, seres humanos, nós somos dotados de uma incredulidade. Ou eu estou enganado? Eu acho que não, porque eu sou assim. Às vezes eu me pego incrédulo em algumas coisas que eu falo, não é possível que eu ainda tenho esse tipo de incredulidade. Eu ainda duvido de algumas coisas que possam acontecer. Parece que isso é inato, parece que isso está em nós, no ser humano. Porque o que estava acontecendo aí no texto, no capítulo 8, a partir do verso 11 a 13, vai mostrar exatamente isso. Ou seja, eles estão mostrando essa incredulidade. Os fariseus, verso 11, vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Ou seja, Jesus tinha acabado de fazer milagre, tinha acabado de multiplicar pães, sustentado uma multidão. Os fariseus vêm e começam a interrogá-lo. Mas interrogá-lo no sentido de pressioná-lo. E vocês vão ver isso, como é que isso acontece. Para pô-lo à prova, pedindo um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse, por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. No verso 13, então se afastou deles, voltou-se para o barco e foi para o outro lado. Ou seja, os fariseus, eles não chegaram buscando informação ou querendo ter de fato uma conversa sincera com Jesus. Não, eles chegam ali no sentido de opositores. Eles são opositores àquilo que Jesus estava fazendo. Eles trazem uma ideia de discutir, de testar, de pôr Jesus à prova. Ou seja, eles talvez, e com certeza, eles sabiam ou souberam, não é? Usando aí de forma correta, souberam dos milagres que Jesus havia feito e eles chegam simplesmente para testá-lo, para tentar levá-lo ao erro, para tentar de alguma forma pôr Jesus à prova, porque a expressão que é usada aqui no próprio texto de pôr Jesus à prova, isso tem um peso espiritual muito forte. Esse pôr Jesus à prova é o mesmo que testar de forma hostil. Eles não estavam ali para, olha, este homem, Jesus, fez um milagre, multiplicou pães, não é? Deu a um homem que não falava a oportunidade de falar. Não, eles não estão simplesmente querendo saber do que havia acontecido e se alegrar com o que havia acontecido. Não, eles querem, de alguma forma, testar Jesus. Eles querem colocar de uma forma hostil Jesus à prova. Portanto, quando você olha para a própria história do povo de Israel lá no deserto, quando Deus os sustentava no deserto, eles colocavam Deus à prova o tempo todo. Lembrem-se disso? Ontem o Rodrigo falou sobre isso aqui na mensagem. Não é? Deus mandava o maná para o sustento de um dia. E Deus dizia para ele, olha, não pegue o maná para mais de um dia. O que os homens faziam? Iam lá, pegavam o maná para 2 dias. E o maná apodrecia, testando Deus. Porque Deus diz, olha, eu vou mandar o maná para o dia, a cada dia, fiquem tranquilos, e nós constantemente colocamos Deus à prova.
Lembra Satanás testando Jesus também no deserto? Ou seja, testando Jesus. É isso que os fariseus estão fazendo com Jesus aqui. É esse teste que eles estão fazendo com ele. E o que significa esse sinal do céu? Porque além de querer testá-lo, eles pedem que ele mostre um sinal, né? Nos dê um sinal do céu. Poxa vida, sustentar 4.000 pessoas com um pão, com 2 pães, com 3 pães, com um peixe, já não era um milagre suficiente, não, mas ainda queriam um sinal do céu. Ou seja, eles queriam alguma coisa que mostrasse de acordo com aquilo que eles esperavam, né? Sinais que eles estavam aguardando, sinais messiânicos, ou seja, esse sinal do céu que eles queriam era algo espetacular, eles queriam algo cósmico, eles queriam algo inquestionável, eles queriam algo que se encaixasse nas suas expectativas, e não aquilo que o Senhor Jesus já tinha feito, ou seja, multiplicar pães ou curar um enfermo, para eles não fazia a mínima diferença, mas eles queriam sinais que estivessem de acordo com aquilo que eles entendiam que deveriam ser os sinais. É isso, por isso que ele é questionado, por isso que eles questionam Jesus. Portanto, o problema aqui não era que eles precisavam de mais sinais para crer. Não é? Eles, na realidade, eles queriam argumentos para resistir, porque sinais para aqueles já tinham. Qualquer um que estava caminhando ali já tinha sinais. Então não era mais sinais, eles queriam mais situações para poder resistir àquilo que Jesus estava fazendo. Portanto, esta é a natureza dessa incredulidade endurecida, e que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração nesse sentido. Não é? Porque o nosso coração endurecido e essa incredulidade que às vezes temos, ela sempre vai pedir mais, eu quero mais sinais, eu quero mais sinais, eu quero mais milagres, eu quero mais milagres, mas nunca se entrega. Às vezes o nosso coração nunca está entregue de fato ao Senhor. Nós estamos querendo mais, mas não entregamos, não descansamos. Não é? Eu, às vezes, me vejo numa situação como essa. Eu estava preparando esse sermão e, em alguns momentos, eu tinha que parar porque eu ficava com vergonha da minha postura. Eu falava, Senhor, eu estou nessa situação aqui, às vezes eu estou querendo mais sinais, às vezes eu estou querendo mais sinais. E, olha, isso é um coração endurecido, é um coração que não se entrega totalmente ao Senhor. Às vezes você está passando por uma luta, seja ela pessoal, seja familiar, seja de saúde, e você quer sinais da parte de Deus, você quer sinais da parte de Deus. E você se esquece que Ele já te salvou, você se esquece que você já tem a sua garantia de estar com Ele por toda a eternidade, não é mais sinais nessa terra. E eu sou assim, você é assim, nós queremos o tempo todo testando o Senhor, Senhor, mas faça isso. Senhor, faz mais esse milagre, Senhor, me dá mais isso, me dá mais tal situação. E nós estamos sempre pedindo, mas não nos rendemos aos pés do Senhor. Ele quer que estejamos rendidos aos seus pés. Porque senão nós vamos ficar o tempo todo. Nós somos insaciáveis com isso, essa incredulidade é insaciável no nosso coração. Salmo 78, 41, o texto diz que repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Quantas vezes nós devemos irritar Deus, queridos? Isso é só você que pode responder para você mesmo, mas pense aí na tua vida. João 6,30 diz que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti, ou seja, novamente os homens pedindo sinais miraculosos, enquanto Deus já tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos, mesmo depois do pão, ainda pedem sinais. Mesmo, às vezes, na sua vida, depois do sustento de Deus no seu dia, você ainda quer mais sinais. Depois de Deus fazer milagre na minha vida, eu não quero mais sinais, e nós vivemos assim. Isso mostra que o coração incrédulo não é curado por acúmulos de evidências, não é a quantidade que me faz ser curado, é um coração que não é entregue na presença do Senhor. Precisamos tomar cuidado, eu e você, precisamos tomar cuidado com a nossa postura, para nós não nos mostrarmos na presença de Deus alguém insaciável, que não se sacia, não está satisfeito com nada do que está acontecendo e sempre queremos mais. E aqui traz algo interessante, porque Jesus suspira, o suspiro profundo de Jesus. Né? Depois de tudo isso, esses homens questionarem e pediram mais um sinal, ou o sinal, o que acontece? O texto diz que ele suspirou profundamente. Né? Interessante, porque a semana passada eu falei sobre o suspiro de Jesus. Lembra quando ele está curando aquele homem enfermo, que ele suspira? Ele também suspira aqui. É incrível como Marcos coloca dois momentos ali tão pessoais e íntimos de Jesus em textos tão próximos. Ou seja, esse suspiro de Jesus não é só um cansaço físico, também era um cansaço físico, mas não era só um cansaço físico, é uma dor espiritual, é uma dor
frente à dureza humana. É como se Jesus dissesse assim, olha, até quando? Né? Às vezes com a gente é assim, até quando? Até quando nós vamos continuar dessa forma? Até quando? E é isso que Jesus está colocando ali, ou seja, no capítulo 7 que eu li contigo agora há pouco, Jesus suspira diante do sofrimento de um homem. Ele está suspirando porque aquele homem estava enfermo, não é? Aquele homem não ouvia, aquele homem não falava. Mas agora ele suspira diante de uma cegueira moral e espiritual de uma geração inteira. Ou seja, Jesus está suspirando diante de um povo que estava ali incrédulo. Incrédulo, um povo que estavam cegos moralmente falando, espiritualmente falando, diante de tantos sinais que ele havia dado. Portanto, há uma diferença muito grande aí para você entender esses dois suspiros. Em capítulo 7, 34, o suspiro de Jesus está ligado à miséria humana, um homem que estava enfermo, um homem que não podia exercer as suas atividades normais na sociedade porque ele estava enfermo. Mas aqui, no capítulo 8, verso 12 que nós lemos, não, Jesus está suspirando por causa desse endurecimento humano, um coração endurecido. Ele suspira ao observar isso. Portanto, Cristo, queridos, ele se comove com a dor, mas ele se entristece com a incredulidade. Cuidado. Cuidado. A nossa dor vai comovê-lo, mas a nossa incredulidade vai entristecer o coração de Deus. Então nós vamos tomar cuidado como estamos caminhando, para nós não sermos pessoas incrédulas. Jesus deixa claro para eles, nenhum sinal lhes será dado. Está aí no texto, ele dizendo, olha, não vai ter mais sinal para vocês. Não vai ter sinal da forma que vocês estão querendo. Ele não está dizendo que ele não vai mais fazer milagre, mas ele está dizendo, sinais nos termos dos que vocês estão pedindo, não haverá mais sinais. Ou seja, não é falta de sinais. É isso que ele está dizendo. Ou seja, vocês já receberam sinais mais do que suficiente. O problema não é a ausência de sinais, é a rejeição daquilo que vocês viram até agora. O que ele está dizendo é, olha, pelo que vocês já viram, e eu estou aqui tentando traduzir, vocês não precisariam de mais nada. Então não há necessidade de mais sinais, ainda mais da forma que vocês estão pedindo. Porque o coração de vocês está tão duro, que por mais que vocês tenham sinais, ele não vai se render à minha presença. Ou seja, nós temos no nosso dia a dia pessoas que dizem assim, se Deus fizer tal coisa, então eu creio. Não é? Tem gente que você apresenta Jesus para ele e diz assim, não, mas se ele abrir uma porta de emprego para mim, eu vou crer. Parece que nós estamos negociando com o Senhor, ou seja, eu só vou me render a ele se ele me der evidências a respeito dele. Não, ele não precisa dar essa evidência a respeito dele para que nós estejamos nos rendendo a ele. Portanto, muitas vezes, isso não é sede de verdade, quando as pessoas estão fazendo esse questionamento. Isso é uma resistência disfarçada. Nós estamos com o coração resistindo o tempo todo. Portanto, a incredulidade, ela não é eu não creio. Ela está dizendo, eu preciso de mais uma prova, mais uma prova, mais uma prova, mais uma prova para crer. A incredulidade, amados, ela nunca se satisfaz. Esse é o grande perigo. Um coração incrédulo nunca vai estar satisfeito, porque o problema não é a falta de evidência, mas essa falta de rendição. Eu não me rendo ao Senhor. Portanto, ele nunca vai estar satisfeito. Quem não se curva diante das evidências, ou dos sinais, ou da luz que você já recebeu, ele não vai crer, não é? Mesmo recebendo mais sinais. Então, lembrem-se disso, e eu fecho o primeiro bloco dessa minha mensagem. Não é a quantidade de sinais que você está vendo. Isso não vai aumentar a tua fé. Não é isso. Porque por mais que receba, o nosso coração incrédulo permanece. Mas é você crer nesse Deus Todo-Poderoso que sustentou e que supriu a necessidade de uma multidão e que faz milagres e continua fazendo até os dias de hoje. E o nosso coração precisa estar rendido a Ele, se Ele atendeu ou não o nosso clamor. Se Ele atendeu ou não o nosso milagre. Se Ele respondeu ou não ao nosso pedido naquele momento. Porque Ele sabe o melhor momento para que isso seja feito. A segunda evidência que eu quero pensar contigo nesse texto é o fermento que contamina a alma. Está aí no bloco 2, o fermento que contamina a alma. Olha comigo aí nos versos 14 e 15 do capítulo 8. O que está dizendo? Ele está dizendo assim, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Ou seja, Jesus está advertindo esses homens, eles tinham esquecido de levar pão, né? Eles tinham esquecido de
levar alimento. E Jesus, então, aproveita este momento para trazer um alerta espiritual para eles. O que é esse fermento? Na Bíblia, quando nós falamos de fermento, ele frequentemente vai simbolizar uma influência que se espalha, não é? A gente vê isso em vários textos da palavra. Um pouco de fermento afeta toda a massa. Quem faz bolo aqui, eu não manjo nada disso, infelizmente, mas eu sei que para um bolo crescer, há necessidade de fermento. Não há necessidade de fermento, ou seja, senão fica aquele bolo minguado. O fermento faz com que o bolo cresça. E é o que ele está usando. A força não está no volume, mas no poder que este fermento tem de penetração. Jesus está usando o texto para orientar os discípulos. Não é? 1 Coríntios diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Portanto, ele está dizendo, olha, cuidado com o fermento de Herodes. Ele vai mostrar isso para os discípulos e é incrível como eles ainda têm dificuldade de entender o que Jesus está falando. Ou seja, em outros textos você vai ter esse fermento ligado à hipocrisia, você vai ter este fermento ligado à religiosidade extrema ou externa, só externa. Você vai ter este fermento nas tradições acima da palavra, onde vale mais a tradição do que a própria palavra. Eu já falei sobre isso aqui. Você vai ter esse fermento na exigência de sinais sem fé verdadeira. Acabamos de ver isso no texto. Não é? E Lucas, no capítulo 12, verso 1, diz que tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, ou seja, os fariseus eram hipócritas, e Lucas traz o mesmo alerta para que se tivesse cuidado com este fermento dos fariseus. Ou seja, o fermento dos fariseus aqui, Jesus está alertando esta religião sem coração, essa religião superficial, essa religião que ela é vivida por uma questão de comodidade, ou ela é vivida por uma questão cultural, ou ela é vivida simplesmente por uma questão social. Eu sou alguém que vou à igreja todo domingo, eu tenho uma comunidade de fé, que eu faço parte, que eu estou junto, mas teu coração não está rendido. É uma religião sem quebrantamento, essa exigência sem submissão. Eu quero, eu peço, eu exijo de Deus, mas eu não estou submisso a Ele. Portanto, é esse alerta que Jesus está dando para esses discípulos. Portanto, esse fermento de Herodes, ele vai representar a corrupção que estamos hoje, infelizmente, não é tão envolvidos aí no Brasil inteiro, é a superficialidade espiritual, ou seja, é uma caminhada cristã superficial que não suporta nada. Não suporta nada. Hoje nós temos uma igreja no Brasil, e não é falando mal, amém, porque a igreja cresceu e cresceu muito, mas nós temos uma superficialidade muito grande, ou seja, as pessoas não estão mais dispostas a nada. Absolutamente nada. Elas não querem mais se dar ao trabalho de absolutamente nada. Ontem, eu e a Torinha vimos um momento muito especial. Nós estávamos aqui no Riacho Grande, fomos almoçar ali, recomendo vocês, tem uma prainha ali bastante interessante, um lugar gostoso. E aí fomos eu e a Toninha almoçar lá. E chegamos, estávamos caminhando, não era a primeira vez que nós tínhamos ido lá, estávamos caminhando assim, e de repente vimos uma cena muito bonita, umas pessoas já de bata para um batismo. Né? E aí nós ficamos ali, eu e a Toninha do lado, falei, vamos ficar aqui, não é, aproveitando para ver tudo isso. E aí o pastor pregou e cantaram o hino, e foi um negócio assim, muito bacana, e eu com fome, a barriga já fazendo barulho, e o pastor animado, e eu falei, pastor, vamos que vamos, pastor, não é assim? Estava ali já. Mas era tão lindo o que estava acontecendo, que eu falei, não, nós vamos ficar aqui até o fim. E ficamos até o fim. E eles estavam ali no meio daquele povo todo, não se importaram, foram lá, e o batismo foi realizado, e tiraram foto, e bateram palma, e cantaram o hino. Mas é isso, ou seja, não é algo superficial, é algo profundo. Né? Quanto nós estamos vendo disso hoje, gente? Porque essa é a expressão da fé, isso é de fato um testemunho público daquilo que Deus fez. E é impressionante, porque lá cada um põe a sua caixinha, e funk para um lado, e samba para o outro, e não sei o quê, e o povo lá no meio no batismo. Lindo, 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 lindo de ver. Meu coração se alegra de ver esse tipo de coisa. Por quê? Porque de fato nós estamos dando o quê? Não estamos vivendo uma religião superficial. Porque quando é superficial, você faz no escondido, você faz no secreto, você não quer dar muita ênfase naquilo que está fazendo. Não, mas quando você quer declarar que você é de Jesus, você vai lá, no meio de tudo aquilo, no meio de pessoas que estavam lá fazendo outro tipo de atividade, você vai lá e faz o teu batismo. E a coisa, não é, você dá o seu testemunho público. Portanto, tomar cuidado com este fermento de Herodes é tomar cuidado com a superficialidade espiritual, é tomar cuidado com o medo da opinião pública. Cuidado, nós estamos vivendo uma sociedade hoje que,
ai, não, se eu falar isso, se eu fazer aquilo, se eu tiver essa atitude, isso hoje é contrário ao que a cultura nossa exige. Cuidado, você precisa se posicionar como crente, mesmo que isso contrarie o que as pessoas à sua volta estão fazendo. E hoje o fermento de Herodes veio para cima de nós desta forma também, ou seja, nós temos que ser politicamente corretos em tudo aquilo que fazemos. Não, você tem que ser respeitoso, você tem que ser educado, você tem que cumprir as leis, mas tome cuidado com a forma que você está vivendo. Não é? Fascínio pelo poder. A gente tem visto hoje a igreja, e eu estava conversando com uma pessoa essa semana sobre isso, ou seja, nós chegamos de alguma forma ao poder e não estávamos preparados para ele. Nós vimos aí, hoje temos um movimento no Brasil entre direita e esquerda, mas quando eu olho a direita, que é um movimento que a igreja está inserida de alguma forma, vejo homens completamente despreparados, que fazem conchavos, que aceitam suborno, que o nome aparece em escândalos de corrupção, ou seja, fascínio pelo poder, poder pelo poder, não o poder para que você esteja lá mostrando o nome de Jesus e proclamando o nome de Jesus, porque é esse poder que nós precisamos ter. É mostrar o real poder que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas o fascínio pelo poder, este fermento, tem feito com que homens e mulheres que deveriam dar um bom testemunho começam a dar um mau testemunho, começam a aparecer no meio de escândalos. Consciência perturbada sem arrependimento real, ou seja, você anda de certa forma perturbado com alguma coisa, mas não há um arrependimento, é só algo momentâneo, amanhã já está tudo exatamente como estava. Olha a história do próprio Herodes que Jesus usou aqui, ele ouvia João com interesse, eu preguei sobre isso no início do livro de Marcos. Herodes amava ouvir João. Ele só ouvia João, o que ele fez? Mandou cortar a cabeça de João. Na primeira oportunidade que teve, ele negociou a cabeça de João e mandou cortar. Ou seja, este interesse foi de preservar a sua própria imagem. Os fariseus que nós estamos vendo aqui, homens religiosos, políticos daquela época, mas tinha uma moral flexível, que era uma moral que ia de acordo com o momento. Portanto, ambos aqui tinham uma resistência à verdade de Deus. Esse alerta que Jesus está trazendo para os homens aqui, que estavam ali junto dele. Olha, ele está dizendo, cuidado, cuidado com essa influência. Cuidado, porque a tua postura precisa ser uma postura de um discípulo de Jesus. Portanto, a igreja, ela precisa vigiar, não apenas contra heresias, escancaradas. Esse é o meu papel enquanto pastor, esse é o seu papel enquanto membro da igreja. Tomar cuidado para que heresias não tomem conta da nossa caminhada, mas também contra os fermentos sutis, contra esses fermentos que vão entrando e você não percebe, daqui a pouco está tomando conta, daqui a pouco nós não temos diferença nenhuma do que esse mundão que está aí, ou seja, vivendo uma religião de aparência, vivendo uma fé condicionada a sinais, só se tiver sinais. E, infelizmente, a gente está vendo o que está acontecendo hoje no Brasil, são sinais para todo lado, e as igrejas lotadas, porque as pessoas estão indo atrás de sinais, pragmatismo sem verdade, medo de perder aceitação, medo de perder seguidores no Instagram, no Facebook, vida espiritual contaminada por um orgulho de dureza, não há mudança de vida, não há mudança de postura. Portanto, cuidado, queridos. O fermento do erro nem sempre entra pela porta da heresia, nem sempre é uma heresia que se estabelece na igreja. Mas às vezes ele vai entrar pela janela da aparência religiosa, ou seja, aparência religiosa. Ah, mas está tudo bem, é legal, não é? Fala de Deus, está alinhado. Não, não está alinhado. Fariseus e Herodes pareciam muito diferentes, mas eles tinham de fato a mesma doença, um coração resistente à verdade de Deus. O coração deles estava resistente a essa verdade. Terceiro ponto para você pensar comigo é a incompreensão dos discípulos. Está aí, a incompreensão dos discípulos. Marcos, capítulo 8, verso 16 e 18, diz assim, 16. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Ou seja, Jesus, de alguma forma, aqui é duro com eles, porque eles estão discutindo algo que já era para eles estarem anos-luz à frente, ainda estão em detalhes que, me parece, pelo texto, que Jesus ficou sem paciência com eles aqui neste momento.
Jesus está falando de fermento espiritual, e eles estão pensando em pão, eles estão pensando no pão literal. Olha a falta de compreensão que estava havendo ali, ou seja, depois de 2 multiplicações de pães, eles ainda estão presos ao material, ou seja, Jesus não tinha condição de sustentá-los no barco, mesmo que não tivesse pão nenhum, mas eles estão presos a isso, ou seja, o contraste é chocante, é chocante. Os fariseus não entenderam porque resistiam, mas e os discípulos? Os discípulos não entendiam porque eles eram lentos espiritualmente falando, ou seja, eles estavam cegos. Estavam cegos. Por isso é que Jesus faz o questionamento. Vocês ainda não perceberam, vocês não entenderam, o coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos, mas vocês não veem, ouvidos, mas não ouvem. Ou seja, Jesus está mostrando para eles aqui, usando uma linguagem que nós poderíamos remeter ao Antigo Testamento. Lá em Jeremias, capítulo 5, verso 21, o profeta diz que o povo tolo e sem juízo, não tem olhos, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Ezequiel também alertou sobre isso. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem. O que ele está dizendo é, cuidado, porque há uma distração entre vocês, há uma séria distração, e vocês não estão conseguindo interpretar corretamente a revelação que está vindo do Pai. Cuidado, porque ele está falando de algo espiritual, e vocês estão pensando ainda em algo físico, depois de caminhar comigo tanto tempo. É o mesmo que Jesus está dizendo para eles. O coração de vocês está endurecido, né? E essa é uma expressão, queridos, grave. Grave, quando Jesus diz que o coração desses homens estava endurecido, quando ele usa este texto, ele está mostrando que eles estão sendo incrédulos, da mesma forma que os fariseus, ou seja, eles não estavam tendo uma percepção, ou seja, vocês estão cegos espirituais, o coração de vocês continua endurecido. Portanto, qual é o cuidado que nós temos que tomar? Porque é possível andar com Jesus, é possível ouvir os seus ensinos, é possível testemunhar do seu poder, mas mesmo assim demorar para compreender. É possível que você venha aqui domingo após domingo, é possível que você ouça palavras, é possível que você saia daqui feliz, mas ainda não compreendeu a sua caminhada com Jesus, ou seja, qual é o seu papel nessa jornada, nessa caminhada. Cuidado com o coração para que ele não esteja endurecido. Isso é um alerta humilde, não é, da parte de Jesus para nós enquanto igreja. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa caminhada. Nem toda proximidade com Jesus produz entendimento imediato de Jesus. Às vezes nós demoramos, às vezes demoramos, às vezes demoramos. A maior tragédia não é estar longe de Cristo, é estar perto dele e ainda não discerni-lo corretamente. A maior tragédia é quando você caminha perto de Jesus, mas você não entendeu a sua caminhada com ele. O coração está endurecido. Vocês não entenderam nada ainda, é o que Jesus está dizendo para esses homens. Quarto aspecto e último aí na minha mensagem para você caminhar comigo nesse texto de Marcos. A memória da provisão deveria gerar fé. Está aí para você. A memória da provisão deveria gerar fé. É impressionante como nós nos esquecemos fácil. Olha o que o texto está dizendo nos versos 19 a 21. Jesus, depois de interrogá-los, depois de ser, eu até acredito que um pouco duro com eles, Jesus diz aí no verso 19, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Verso 20, e quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Gente, isso é duro. É duro. Eu creio que para os discípulos ali deve ter sido motivo de muita vergonha. Ele falou, vocês não entenderam nada ainda depois de tudo isso que nós estamos vivendo? Né? Vocês não entenderam isso? Ou seja, Jesus primeiro ele obriga os discípulos a lembrar. Ele não pergunta, não é porque eles não sabem do que havia acontecido. Ele faz isso para fazê-los entender e ligar os fatos. Ele está dizendo, olha, parece que vocês estão preocupados, tem um pãozinho, vocês estão discutindo sobre esse pãozinho, mas quando eu fiz tal situação, quantos foram? Quando eu fiz a segunda situação, a segunda multiplicação, quantos foram? Ou seja, vocês se esqueceram disso já? Vocês não estão lembrando mais disso? Agora, por que lembrar? Porque a memória da graça fortalece a fé presente. Eu anotei essa frase que eu gostei muito. A memória da graça fortalece a fé presente. Significa que, quando eu lembro aquilo que Jesus já fez na minha vida, fortalece a minha caminhada hoje.
E é isso que eu e você precisamos fazer. E eu tenho dito isso aqui, culto após culto. Pega um caderno, anota os seus pedidos de oração, anota as respostas de Deus, porque isso vai fortalecer a tua fé. Porque nós somos, como os discípulos, nós somos muito rápidos em esquecer. Eles estavam ali presos ao pão que faltava, enquanto Jesus estava lembrando, olha, lembre-se do que sobrou, não é do que falta. Eu multipliquei 2 multidões e sobraram cestos cheios de pão, e vocês estão preocupados ainda porque só tem um pão aqui no barco. Portanto, muitas vezes o nosso medo presente cresce porque a nossa memória espiritual se encolhe, esquece o que Jesus ha feito. E eu tenho certeza que se você pudesse levantar aqui e me contar milagres que Deus fez, tem vários que Deus fez na tua vida. Mas às vezes você precisa de tem que forçar para você lembrar disso. Acordar hoje, poder vir para o culto é um milagre. Nós temos a Renata aqui hoje, a Renata que está aí firme. E eu sei que a Renata tem orado há muito tempo para voltar a frequentar um culto. Você levantar da sua cama e dizer assim, estou bem, me trocar e vir para o culto é um milagre. Você levantar e respirar é um milagre. Você levantar e abrir os teus olhos e enxergar é um milagre. Mas nós nos esquecemos, nós queremos sinais o tempo todo. Nós temos que ter sinais, 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 sinais. Cuidado. 12 cestos na primeira multiplicação, 7 cestos na segunda. Ali eu já disse sobre isso. A sobra para mostrar a suficiência de Cristo, tanto entre gentios quanto judeus. Ele sustentou uma multidão de judeus, depois uma multidão de gentios. Mas aqui, neste contexto do barco, esses números vão servir para testemunhar para esses discípulos, para que eles não fiquem ansiosos. Nossa, mas nós só temos um pão, e agora? Esquecemos de trazer, só tem um pãozinho. Olha a ansiedade se estabelecendo no coração desses homens. Enquanto eles estavam com alguém no barco que havia multiplicado pães para sustentar uma multidão de 4.000 há horas atrás. É assim o nosso coração. Deus acabou de fazer um milagre e você já está sofrendo porque faltou tal coisa. E você passa a não crer que Ele é suficiente para te dar aquilo que era necessário. Vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não entenderam? Essa pergunta ecoa, de fato, para além do barco. Ela ecoa sobre as nossas vidas. Nós ainda não entendemos? Ainda estamos sofrendo com coisas que não deveríamos sofrer mais? Ele está dizendo, vocês viram minha compaixão, vocês viram meu poder, vocês viram minha provisão, vocês viram meu domínio e ainda não entende? Ainda há dúvida no coração de vocês? O coração ainda é endurecido a esse ponto? William Lane, que é um teólogo americano, ainda vivo, ele faz uma observação deste texto, que ele diz que a questão final de Jesus não é sobre a memória de fatos, mas sobre discernimento de identidade. Ele está dizendo que o problema aqui dos discípulos, e muitas vezes os nossos, não é a memória de fatos que já aconteceram, mas é entender a identidade de Cristo, quem é Cristo na nossa vida. Ele diz que os milagres deveriam ter levado os discípulos à compreensão de quem Ele é. Ou seja, ele está dizendo que os discípulos, à medida que viram Jesus fazendo milagre, eles não deveriam ter dúvida nenhuma mais de quem Cristo era, mas eles ainda tinham dúvida a respeito disso. O texto mostra isso. Mostra isso. Eu estou pregando em Marcos desde o ano passado. Quantos milagres aqui no livro de Marcos eu já citei nas minhas mensagens. Ou seja, quantos milagres esses discípulos viram ao longo dessa caminhada e ainda continuam com o coração endurecido, incrédulo, não é? na presença do Senhor. Quantos milagres você já viu e teu coração de repente ainda está endurecido, incrédulo, entendendo que Ele pode não suprir uma necessidade que você tenha? Portanto, eu volto a afirmar, nós precisamos fazer memórias, lembrar respostas de oração, lembrar de provisão passada, lembrar de livramentos que Deus nos deu, lembrar da fidelidade de Deus. Mas para isso você não pode confiar só na sua memória, né? Para isso é importante você anotar, é importante você colocar isso num papel, porque o esquecimento, infelizmente, ele vai alimentar a incredulidade. A gente esquece, a incredulidade parece que fica mais evidente. Esquecemos, a incredulidade fica mais evidente. Quem esquece a fidelidade de Deus no passado terá dificuldade de descansar nele no presente. Se você esquece o que Ele fez no passado, você não vai descansar no presente. Coração que só enxerga o pão, coração que só enxerga o pão que falta, revela que esqueceu o pão que Cristo já multiplicou. Senhor, só tem um pão, mas sobrou 7 cestos. Senhor, só tem um pão, mas sobrou 12. Senhor, mas só tem um pão, mas Ele sustentou 4.000.
Então, quando o meu foco está no pão ou naquele que falta, eu esqueço da provisão de Deus. Portanto, tomem cuidado, queridos. Nós vamos tomar cuidado na nossa caminhada com relação a esse espaço que devemos dar com o Senhor. E eu quero trazer para a igreja uma aplicação final para nós encerrarmos este momento de palavra. Eu separei e coloquei na tela para você uma aplicação para você pensar sobre isso, pensar sobre o que nós vimos até agora e sobre o que o texto nos ensinou nesta manhã. Primeiro, nós vamos fazer um exame sincero. E eu quero, de fato, que você faça um exame sincero aí sobre a sua vida. Queridos, entenda isso. Toda vez que eu estou pregando, você tem que fazer um exame sincero da sua vida. Não é para quem está do teu lado. Não é para o teu vizinho, não é para aquela pessoa que deveria ter vindo hoje e não veio. Não, é para você. E eu faço isso na minha vida todas as vezes que eu estou pregando. Eu faço uma autoavaliação da minha história. E olha, não é uma nem duas, mas em várias ocasiões eu tenho que parar o que eu estou escrevendo de sermão para me acertar com Deus, para pedir perdão a Deus, para corrigir a minha caminhada com Ele, porque às vezes eu me pego em dúvidas que não deveriam existir mais. E não é porque eu sou pastor, não, eu sou humano como vocês, sofro como vocês, tenho alegrias como vocês, tenho vivo as mesmas lutas que vocês vivem. A única diferença é que eu estou aqui do púlpito expondo a palavra e tentando explicar a palavra para vocês. Mas nós vamos fazer sempre uma autoavaliação da nossa história, da nossa vida. Então eu separei aí 4 perigos que nós temos que estar atento na nossa caminhada com o Senhor. Primeiro, pedir mais sinais quando já temos palavra suficiente. Tome cuidado. Nós já temos o suficiente da parte de Deus. Não é falta de luz, não é falta de sinais, é resistência. Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos, nós já temos palavra suficiente, mas nós ainda estamos pedindo mais sinais da parte dele. Segundo, permitir fermentos sutis no coração, hipocrisia, dureza, medo da opinião pública, religiosidade externa, só para que as pessoas vejam. Tome cuidado para você não permitir que esse fermento, lá de Herodes, esse fermento vai tomando conta da sua vida, da sua história, e você começa a viver uma vida com medo de opinião pública ou uma religiosidade externa, como eu coloquei aí. Terceiro aspecto para você, o terceiro perigo que você deve considerar, viver ansioso, apesar da fidelidade já demonstrada de Cristo, ou seja, Ele já demonstrou que Ele é fiel sobre a sua vida e que Ele tem te sustentado, mas nós nos esquecemos rápido demais disso, nós não registramos, portanto a nossa falta de registro faz com que nós sejamos incrédulos nos dias atuais. E o último e quarto, estar perto de Jesus e ainda não entendê-lo. Este é um perigo real que você tem que tomar cuidado. Talvez esse seja o perigo mais solene do texto, de tudo isso que nós vimos hoje. Andar com Jesus, caminhar com Ele, mas não entendê-lo. Andar com Ele, ver os sinais, ver o dia a dia com Ele, mas o coração ainda está endurecido. Então fica aí para você, nessa aplicação, um alerta para que você possa fazer uma autoanálise da tua vida, da tua caminhada nesta manhã. Portanto, os fariseus viram e rejeitaram. Cuidado, eles viram os sinais, mesmo assim eles rejeitaram o Senhor. Os discípulos viram e ainda não entenderam. Os fariseus viram e rejeitaram. Os discípulos viram, mas não entenderam ainda da parte do Senhor. Mas Jesus continua ensinando, Ele continua advertindo, Ele continua confrontando, Ele continua chamando ao entendimento. Ele vai continuar fazendo isso na minha vida e na sua. Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus que, de fato, Ele nos ama e Ele vai continuar nos ensinando, mesmo com a muitas vezes, nossa incredulidade ou nossa falta de compreensão. Então, portanto, este texto, ele vai preparar o caminho para o que nós vamos ver a semana que vem. Vocês ainda não entenderam? Quem vocês dizem que eu sou? Ele está preparando o caminho para os discípulos, de fato, entender quem Ele era. Portanto, talvez essa seja a pergunta que precisamos ouvir hoje. Vocês ainda não entenderam? Vocês estão exigindo sinais? Vocês estão deixando o fermento crescer? Vocês estão esquecendo a fidelidade de Deus? Estamos perto de Cristo, mas ainda lentos para compreendê-lo? Esta pergunta eu preciso responder para mim mesmo nessa manhã. Os sinais de Jesus são suficientes. Creia nisso. O que você já viu e o que Ele já fez na sua vida é mais do que suficiente para você ter uma caminhada e o teu coração entregue a Ele. O problema não é a falta de revelação. O problema está no coração que resiste e se distrai e se esquece facilmente. Nosso coração é assim, ele resiste,
ele se distrai e daqui a pouco ele se esquece completamente. Por isso, não é mais do que novos sinais que precisamos. Eu não preciso de novos sinais, você não precisa de novos sinais. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, com os nossos ouvidos atentos e com o nosso coração rendido, de fato, aos pés do Senhor Jesus. É assim que nós vamos ter uma caminhada com Ele verdadeira, sem receio e servindo a Ele de todo o nosso coração. Amém, queridos? Amém, amém. Que Deus tenha falado contigo nessa manhã. Fique em pé, eu quero orar contigo. Quero orar com você. Pode deixar a aplicação aí na tela, por gentileza? Pode deixar, não tem problema não. Deixa aí. Enquanto eu estiver orando, se você estiver vivendo alguma dessas situações, acerte a sua vida com Deus. Se você está percebendo que você ainda está pedindo mais sinais da parte do Senhor, veja, não é que Deus não possa dar sinais para você, não é isso que eu estou dizendo. Não é que Ele não possa curar, Ele continua curando, Ele continua sustentando, Ele continua fazendo tudo isso. Mas Ele faz no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle, da forma que Ele entender que é melhor para a sua vida. Você pode continuar pedindo, porque a Bíblia diz que nós temos que continuar pedindo, colocando para o Senhor as nossas necessidades. Mas não faça isso de uma forma exigente, né? Faça isso de um filho que fala para o pai as necessidades e espera o pai no tempo certo supri-la, e se assim for a decisão dele de suprir cada uma delas. Nós não podemos exigir como os fariseus aqui exigiam da parte de Jesus. Eu quero mais sinais. Não. Senhor, continua cuidando da minha vida, continua me sustentando, continua tratando o meu coração, continua cuidando da minha família, continua cuidando do meu trabalho. Você pode fazer tudo isso e deve fazer tudo isso, né? A diferença é quando você faz disso uma exigência. Ele não é o nosso, nós não somos, ele não é o nosso empregado, não é o nosso gênio da lâmpada que eu peço e ele me obedece. Não, absolutamente. Então tome só cuidado com isso, né? Não permita que esse fermento, muitas vezes sutil, possa crescer no teu coração. Percebeu algo que te afasta de Deus? Corta. Percebeu algo que não agrada a Deus? Não faça. Não tenha medo de ser diferente. Você é diferente. Você é diferente. Lembre dos nossos irmãos do passado. Lembre da igreja primitiva. Estes homens rompiam com verdadeiras culturas terríveis daquela época, e esse rompimento significava morte. Na maioria das vezes significava morte, seja jogado num estádio cheio de leões, seja pregado num poste e colocado fogo para iluminar as ruas, como o imperador fez. Ou seja, para estes homens, romper com cultura da época significava morte. Hoje você não precisa morrer para isso, basta você romper. Hoje basta você dizer, eu não vou fazer tal coisa, eu não quero com isso, eu não compactuo com isso, eu não concordo com isso. Eu tenho uma vida que é pautada na palavra de Deus. Ponto. Você não vai morrer por causa disso. Nós podemos fazer isso hoje de uma forma muito mais fácil, mas precisamos fazer, não é? Não viva ansioso por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Não viva ansioso, porque você precisa lembrar do que Ele já fez na tua vida e que Ele vai continuar cuidando de você. E cuidado, esteja perto de Jesus de fato, que você o compreende, que você escolheu caminhar com Ele essa jornada enquanto Ele te mantiver aqui nessa terra, porque depois vamos estar com Ele por toda a eternidade. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e como aprendemos em poucos versículos aqui, escrito pelo nosso irmão Marcos, mas que profundidade quando olhamos para este texto e o quanto o Senhor nos ensina, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra, de fato, é a fonte que nós precisamos para viver a nossa vida com integridade, para viver a nossa vida com honestidade, para viver uma vida, Deus, que traga alegria ao Teu coração. Tira de nós, Pai, qualquer sentimento, qualquer sinal de que nós não temos da Tua parte palavra suficiente para viver a nossa vida. Deus, nós não queremos ter um coração resistente, pelo contrário, queremos ter um coração entregue ao Senhor, entregue e rendido aos Teus pés. Pai, tira de nós todo fermento que possa, de uma forma sutil, ter entrado no nosso coração, seja hipocrisia, dureza, medo da opinião pública, essa religiosidade externa, Pai. Tira isso do nosso coração, não permita. Se há algo no nosso coração que precisa ser acertado, Pai, tenhamos coragem de acertar e de resolver isso para
ter uma caminhada contigo verdadeira, Pai, uma caminhada sincera. Pai, que nós não venhamos a viver ansiosos, mas venhamos a nos recordar da Tua fidelidade, de tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e da forma que o Senhor já tem nos abençoado. E queremos, de fato, estar perto do Senhor, porque compreendemos, Pai, a caminhada contigo. Queremos estar perto do Senhor, porque nós não precisamos de mais sinais ou milagres, mas só de o Senhor já ter nos salvo através da cruz do Calvário, nós queremos continuar caminhando na Tua presença. É assim, Pai, que eu oro, agradeço ao Senhor, peço ao Senhor que o Senhor continue falando conosco nessa semana, nas oportunidades que o Senhor nos der, que essa palavra, Deus, não tenha entrado no ouvido e saído no outro, mas que ela tenha entrado no ouvido, Deus, e ela tenha se estabelecido no nosso coração, e que o nosso coração, de fato, seja um terreno fértil para receber essa palavra e fazer com que ela possa dar frutos. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.